O Casão falou sobre deu exemplo do Coronado, né? De jogadores que chegam ganhando muita grana e caras que a gente não sabia exatamente como era, né? Agora, tem um que a gente sabe bem quem é, como joga, como jogou, a importância dele, Mauro, que é o Cássio, que está no olho do furacão. Ontem, depois do jogo, ele falou: se eu sou culpado, é melhor eu sair. Ele mesmo desabafou, falou: ó, tudo é culpa minha. Vou até ler aqui, tem uma reportagem aqui do Bruno Madri e do Lucas Mussetti Perazzoli aqui no UOL, com as declarações do Cássio. Ele falou: a cobrança faz parte, mas não quando passa do limite das coisas. No passado era um dos mais velhos, era fulano, ciclano. Esse ano fiquei e sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols, errei. Mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo? Se eu sou culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho. Cansou. O Cássio cansou e desabafou, né? De fato, ele está sendo muito cobrado nos últimos tempos. Aí está me lembrando aquela situação do Rogério Ceni no São Paulo, e até o Rogério foi até menos massacrado como está sendo o Cássio. Me lembrou a situação do Marcos no Corinthians, no Palmeiras, jogadores goleiros muito grandes que naturalmente chamam para si uma responsabilidade muito grande. E a situação do Cássio? Aliás, aí no estádio, a torcida reclamou dele, não? Não, no estádio não vi a torcida reclamando, pelo contrário, os torcedores estavam aqui e estavam tentando apoiar o Corinthians durante o jogo, né? O gol, inclusive, acontece do lado oposto, onde o Cássio, onde estava a torcida do Corinthians, né? O gol acontece à direita, né, das câmeras de televisão, à esquerda estavam os torcedores do Corinthians no setor dos visitantes. Eu acho que isso aí é uma coisa muito séria, porque o Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians e é um remanescente real, né? Tem o Paulinho também, mas o Paulinho voltou de lesão e tal. E, coitado também, ontem corria, feito uma bata em campo num time totalmente desorganizado, tentando fazer alguma coisa. E você via ali a pressa dele pegando a bola, o Paulinho tentando. Não vai fazer o quê ali? O time não existe do ponto de vista coletivo. Mas acho que é muito sério, porque assim, o Cássio, é bom lembrar, o Cássio ele estava na Holanda, ele não estava nem jogando, estava meio encostadão. Quando eles procuravam um goleiro, trouxe o Cássio. O Cássio veio e virou um ídolo histórico do clube. As grandes conquistas do Corinthians, de toda a sua história, muitas delas, as principais talvez, né? Eu falo talvez porque é difícil falar qual é a principal, né? Em 77 o título paulista tem um peso, pô, o Casão sabe disso melhor que eu, porque é corintiano, mas eu acompanhei bem. É um peso colossal, mas ele é um cara histórico do clube. Se o Corinthians é campeão da Libertadores, agradeça ao Cássio. Não só pela defesa histórica diante do Diego Souza no jogo contra o Vasco no Pacaembu, mas por tantas e tantas partidas maravilhosas que ele fez. Mundial de clubes e tudo mais. E ele ainda é um goleiro em condições de oferecer algo ao Corinthians. Mas num time tão bagunçado, eu acho que tudo vai para baixo, todo mundo cai de rendimento. Você vai esperar que o goleiro vai sozinho se destacar, como se fosse um Superman, um Batman, ele que não tem essa. E eu não vi a entrevista, né, que eu estava saindo do estádio, mas ele deu a entrevista, me parece, aqui para a TV brasileira, e teria se emocionado, pelo que eu li. Eu acho que isso é muito grave. É muito grave, porque só falta o Corinthians, além de tudo que fizeram para destruir o clube, e estão fazendo, né, com péssimas gestões, você vai destruir a imagem de um cara como o Cássio, um jogador que nunca faltou respeito com o clube, um jogador que hoje fosse outro, de um outro caráter, outra postura, vendo a barca afundar, ele poderia muito bem cavar para um outro clube. Um outro clube que tivesse uma situação financeira melhor e procurasse um goleiro. Tranquilamente. Poderia ter feito isso. Isso aí é muito fácil de fazer. Quando o agente do jogador quer, ele começa a prospectar no mercado. Fulano quer sair, de repente sai lá. Não, ele está lá, firme, indo para campo, dando a cara, jogando, acertando, errando. Mas peraí. Então, se o problema é ele, acho que ele está certo. Se alguém acha que o problema é ele, não sei quem é que acha isso. Eu acho que o problema é muito maior. É muito maior. Sabe? Então, Mauro, o Grêmio é louco por ele. O Grêmio é louco por ele. Pois é, então. Eu vejo o caso do Fábio. É diferente a situação. O Fábio sai do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, quando virou SAF, o Ronaldo falou, não tem como pagar. Os salários eram altos e tal, aquele problema todo do Cruzeiro. E o Fábio, aos 40 anos, foi pro Fluminense, agora aos 42 é o goleiro campeão da Libertadores. Foi bicampeão carioca. Quer dizer, o Fábio escreveu uma história em um outro clube ainda. O Cássio é capaz de fazer isso? Possivelmente sim, num outro time. Mas não me parece que ele queira sair. Me parece que ele se sente meio que colocado como grande responsável, talvez por algumas pessoas. E isso ele o afeta, né? Até a parte psicológica. Ele falou sobre isso, inclusive, né? Eu acho muito triste isso, cara. Uma falta de consideração com a história, com o jogador. Eu até fiz um comentário recentemente, quando o Gabigol deu lá aquelas declarações, foi lá num podcast, flertando com a torcida do Corinthians. Eu achei aquilo um absurdo, porque ele é um ídolo do Flamengo, não se flerta com a torcida rival dessa maneira. Eu até citei o Cássio, falei, vocês acham? Que Tironi vai lembrar, falei que
que o Cássio, se o Flamengo insinuasse algum interesse dele em dado momento, ficaria flertando com a torcida do Flamengo dessa maneira? Duvido. Duvido. Ele poderia fazer um elogio, não, uma grande torcida, um grande clube, bababá, aquele, né, protocolar, mas ele não ia fazer isso porque o cara respeita o Corinthians e sua torcida. E quando você flerta com a torcida rival, você está arrumando uma encrenca, meu amigo, você está arrumando uma briga. O torcedor não aceita muito isso. Ele quer carinho, atenção e reciprocidade, não quer que fique piscando o olho pro vizinho ou pro rival. Isso aí não entra muito no futebol. Eu acho que é uma das coisas mais valiosas na relação do ídolo com o torcedor, é justamente essa relação de reciprocidade. Um amor recíproco, né? Um respeito, um carinho, uma admiração recíproca. Torcida, o ídolo e a torcida. Então, quando você flerta com o outro, você entra num campo minado bem perigoso. O Gabriel fez isso. Achei de uma enorme ingenuidade até da parte dele, porque só arrumou mais problema que outra coisa. O Cássio que jamais faria isso, porque eu noto dele, pelo menos a minha percepção, tá? Enorme respeito pelo clube, extrema dedicação. Acho uma maldade isso, uma tremenda maldade. Acho que as pessoas do Corinthians, os torcedores, têm que ter muita consciência na hora de criticar um cara como o Cássio. Se não fosse por ele, o Corinthians não teria na sua história muitas das páginas bonitas que foram escritas. A gente tem uma enquete aqui, Casão, que é assim, a pergunta é: quem foi o maior responsável por mais uma derrota do Corinthians? O Cássio está com 23%, em compensação o Raul Gustavo está com 35% e o Antônio Oliveira com 43%. Então eu pergunto para você duas coisas. Primeiro, na sua condição de ídolo do Corinthians, você esteve no lugar onde o Cássio está, não do lugar de ser criticado, embora possa ter sido criticado uma vez ou outra. Mas você foi um ídolo do Corinthians, você entende como é essa relação. Queria que você, se você pudesse falar, como deve sentir o Cássio, né, ao ver parte dos torcedores achando que ele não serve mais para o time. Essa é uma coisa. E a segunda é o Antônio Oliveira, muito bem votado aqui, muito mais do que o Cássio, sobre o responsável pelo momento do Corinthians de ontem. Não, primeiro assim, o Corinthians não caiu ainda por causa do Cássio. A torcida tem que olhar isso. O Paulo falou, o Corinthians flertou o ano passado e não entrou na zona de rebaixamento graças ao Cássio. Que o time era bombardeado e o Cássio pegava tudo, e na maioria das partidas, quando ele falhava, caía tudo em cima dele. E ele estava salvando o Corinthians no ano passado. Enfim, eu acho que o Antônio Oliveira é muito responsável, sim. Eu acho que o Corinthians não tem um padrão, não tem uma organização e é hiper previsível. As alterações são as mesmas, todos os jogos. Pode mudar o nome de quem entra ou quem sai, mas é a mesma. Por exemplo, o Fagner é a mesma. O Fagner joga o primeiro tempo, toma um cartão amarelo, no intervalo ele sai e entra o Mateuzinho. Todos os jogos é isso. Pode olhar. Olha para trás aí, vê o último jogo do Corinthians contra o Bragantino, o anterior, sabe, contra a Juventude, lá contra o Atlético Mineiro, é a mesma coisa. Aí ele coloca o Ranielli enfiado no meio dos dois zagueiros, né, como terceiro zagueiro, e fica só com Garro e Vera no meio-campo. No jogo. Quando o adversário ataca, normalmente tem 3, 4 no meio-campo. O Corinthians perde o meio-campo todos os jogos. Todos os jogos. Aí qual é a outra alteração batata dele? Sai o zagueiro, ele coloca o Ranielli mesmo como zagueiro, de verdade, e agora tá entrando o Paulinho. São 2 jogos, eu acho que entra o Paulinho. Mas entra o Paulinho e ele puxa o Vera para fazer o que o Ranielli estava fazendo. Quase um terceiro zagueiro. E fica Paulinho e Garro no meio-campo. 2 contra o primeiro gol, o gol do Argentino Júnior. Muita gente criticou o Cássio na hora do chute e tal, mas o cara entrou sozinho e a defesa do Corinthians com três zagueiros ali, tava o Raul Gustavo, tava o Ranieri enfiado no meio, tava o Félix Torres de um lado, o lateral de um lado, que era o Fagner. O cara entrou daquele lado, foi lá e fez o gol em 2 minutos de jogo, com a defesa armada com 5 caras. Mesmo assim, tinha um espaço gigantesco onde a bola foi enfiada para o jogador. E quem deu condição, na realidade, era o Ranielli, que estava enfiado no meio dos 2 zagueiros e estava mais próximo da área, que estava dando a condição para o cara que entrou lá pelas costas fazer o gol. E aí a culpa é do Cássio. Né? Então eu acho que o Antônio Oliveira tem muita responsabilidade, sim. É um treinador que ele não está conseguindo tirar nada dos jogadores do Corinthians. É um treinador que está me decepcionando no modo de pensar o futebol, das alterações, no modo tático dele. Sabe, ele treinou, ele fez um ótimo trabalho no Cuiabá, né? A pressão é completamente diferente no Cuiabá. Não estou desmerecendo o time, mas não dá para comparar a pressão que se tem trabalhando no Corinthians com a do Cuiabá. E ele, no Corinthians,
ele veio para fazer um trabalho, assim, para pelo menos organizar um time. E ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo. E eu acho o futebol do Corinthians, além de ruim, tá? Além de ruim, previsível nas alterações, previsível em jogadas. Não tem uma jogada de falta preparada, já que você não tem um batedor. Você não tem um batedor. O Corinthians não tem aquele cara que quando sai falta, é quase um pênalti. Como já foi Marcelinho, Zenon, Neto, enfim. O Corinthians teve na própria história, Rivelino, obviamente, na própria história, diversos jogadores que o Corinthians sobreviveu muitas vezes graças ao cara bater falta. O Corinthians não tem. Então, se sai falta na entrada da área, não acontece nada. Falta lateral é cruzamento na área para ver se o Pedro Raul, que é alto, tenta cabecear uma bola, né? Então, tem várias coisinhas no Corinthians que não encaixa com o momento, nem com o próprio futebol, nem com a própria história do Corinthians, né? Você tem o Pedro Raul, por exemplo. Não tenho nada contra. O cara pode fazer procedimentos estéticos quantas vezes ele quiser. Ele pode gastar o dinheiro que ele quiser, né? Mas o cara é centroavante. Não faz gol. O time está na zona de rebaixamento. Não ganha de ninguém e a vaidade está acima do que é o time no momento, sabe? Cara, peraí, centroavante do Corinthians põe a cara no bico da chuteira do zagueiro. Centroavante do Corinthians dá carrinho para tentar fazer o gol. Centroavante do Corinthians toma cotovelada e dá cotovelada. Toma porrada e dá porrada no zagueiro, né? E eu não vejo esse tipo, eu não vejo confronto, eu não vejo o ataque do Corinthians brigar com a defesa, pelo menos, já que tecnicamente não é bom. Já que não tem finalizador, tem dois centroavantes que não conseguem fazer gols, pelo menos brigar com a defesa adversária, criar uma confusão, criar uma situação de desconforto para a defesa adversária, eles não conseguem fazer. Então é um pacote muito grande, cara. É um pacote muito grande esse do Corinthians. Aí eu fico na cabeça assim, cara, eu escrevi até isso, falei antes, eu falei aqui semana passada. Eu fico pensando assim, um cara que faz harmonização facial, e é centroavante do Corinthians, ele não quer tomar cotovelada para estragar o procedimento. Ele não quer pôr a cara. Ele não vai bater com a cara com os outros zagueiros, né? Pelo menos não faz sentido, né? Não faz sentido. É a mesma coisa que o cara é goleiro e ele não gosta da mão dele e ele vai fazer uma cirurgia estética na mão. Ele não vai querer tomar porrada. Ele tá, né? Então eu não acredito as coisas que acontecem no Corinthians. Repito, cada um faz o que quiser com o dinheiro, cada um faz o procedimento que quiser. Se não está contente com alguma coisa no corpo, vai lá e faz um procedimento, beleza, não tenho nada a ver com isso. Mas a situação não é para isso. Vocês concordam comigo? Que a situação não é para isso? Entendo. Porra, não é para isso. Tem que focar. O foco é o jogo, né? Fala, Mauro. Perfeito. E o seguinte, né? Fazer a harmonização facial, o cara pode ficar parecido com o Renato Maurício Prado, né? Porque aconteceu com o Oswaldo de Oliveira. Ficou a cara do Renato, pô. Ficou a cara do Renato também. O Oswaldo fez esse negócio aí de harmonização facial, ficou a cara do Renato. Um abraço pro Renato. Bom dia pra ele, tá lá. Os cachorrinhos dele lá se divertindo. E hoje ele vai cornetar direto lá pelo jeito. Depois a gente vai falar sobre as cornetadas que devem vir. Até eu vou cornetar hoje. Pois, rapaz. O Júlio César Bruno fala o seguinte: o time do Corinthians está sem comando. Esse Raul Gustavo tem que ser afastado do time. O que ele fez é inadmissível. Foi expulso ontem. Não, também. Isso é um ponto também. Mas isso não é um pouco também do desequilíbrio geral, sem querer minimizar o erro do atleta? Claro, pois é. A coisa é tão feia, a bagunça é tão grande, que aí acontece tudo. Mas, Mauro, ele fez isso direto, diversas vezes. Ele foi emprestado para o Bahia porque ele fazia isso constantemente. Ele é meio mania de xerifão, dá peitada. E ninguém corrige, ninguém fala nada, né? Ninguém corrige. Então vira xerifão, quer dar peitada. O que ele fez com a bandeirinha, com o auxiliar ontem, não tem cabimento. Pois é, foi realmente um momento de descontrole, o Corinthians tentando um empate, sabe lá como. O que mais é outro ponto que, pra gente fechar o Corinthians, outro ponto que assusta o Corinthians, é que os movimentos todos o Corinthians já fez. Já reformou o elenco, já trocou de técnico. Será que vai ter que fazer tudo de novo para salvar esse ano? Esse é o drama. E para fazer vai ter que gastar dinheiro, né? De novo, muito, pois é, exatamente. Não adianta contratar jogador igual. Exato. Você vai no mercado e traz jogador igual,
Como fez? Você tinha o Yuri Alberto, que não estava fazendo gol ano passado. Você vai em contato com o Pedro Raul. O que melhorou de alternativa ofensiva o Corinthians? Tem o Yuri Alberto. Eu prefiro o Yuri Alberto. O Yuri Alberto pelo menos briga. O Yuri Alberto se entrega. Ele não é bom tecnicamente. Ele tem dificuldade técnica, né? De habilidade, de domínio de bola, mas é um brigador. Porra. Realmente. Ô, Mauro, Dramática. Mauro, na realidade, eu tô numa fase igual os caras que você viu ontem lá aí em Buenos Aires. Você falou que a organizada foi lá, apoiou, caramba. Eu tô nessa fase de torcida organizada, mas crítico, sabe? Crítico. Perfeito. É isso.